Olá, o RNTV está começando e vamos aos destaques desta terça-feira. Tem gasolina em promoção em alguns postos de Natal, uma semana depois da redução nas refinarias. A economia pode chegar a 16 centavos no litro. Feriado da Proclamação da República. Saiba por que o Rio Grande do Norte teve papel importante nesse capítulo da história do Brasil. E há 25 anos, o Papa João Paulo II esteve em Natal. As lembranças estão na Catedral Metropolitana e alimentam a fé dos católicos. Agora, no RNTV, segunda edição. Boa noite. O preço da gasolina interessa diretamente a mais de 1 milhão de pessoas que usam veículos aqui no Rio Grande do Norte. E vale a pena pesquisar, viu? Tem posto aqui em Natal vendendo o litro até 16 centavos mais barato do que parte da concorrência. Isso uma semana depois do preço da gasolina e do diesel ter baixado nas refinarias. Olha, o que tem de gente procurando gasolina mais barata por aí. No mínimo 3, né? Porque quanto mais você roda, vai gastar mais. Então, pelo menos 3 postos a gente tem que pesquisar. Nesse posto da Avenida Senador Salgado Filho, na Zona Sul, o preço da gasolina baixou se comparado com a semana passada. Faz uma semana que a Petrobras anunciou uma redução no preço do diesel e da gasolina nas refinarias. Aí o consumidor ficou naquela expectativa de ver o preço na bomba cair também. Mas geralmente quando acontece isso é passado para o lucro do vendedor, né? E não passa muito para o lucro para o bolso consumidor. Se o ajuste feito pela Petrobras fosse repassado integralmente para o consumidor, o litro do diesel poderia ficar 20 centavos mais barato e o da gasolina 5 centavos. O que é difícil de acontecer, na opinião desse economista, por causa da margem de lucro dos estabelecimentos. Existe uma obrigatoriedade por lei disso acontecer, ou seja, o que a gente sabe é a Petrobras fornece o produto, a distribuidora distribui e o mercado é livre. Então, o preço vai evoluir ou involuir em detrimento de diversas variáveis, dentre elas a estrutura de custo da empresa ou a forma de recebimento desses produtos. Nesse posto da Avenida Rio Branco, na Ribeira, o litro da gasolina está R$ 3,67. Para Carla, os centavos fazem toda a diferença. O preço desse está ótimo. Aproveitando a promoção? Aproveitando. E pesquisar pode mesmo dar certo. Nesse posto de gasolina aqui da Avenida Alexandrino de Alencar, na zona leste da capital, a gente encontrou o litro da gasolina 16 centavos mais barato do que nos postos da Zona Sul. O dono do estabelecimento diz que faz essas promoções nos feriados, sábados e domingos para poder segurar a clientela. Só que tem um detalhe, o pagamento aqui é só a dinheiro ou no débito. Agora a gente fala de insegurança. A polícia investiga um atentado que deixou 6 pessoas feridas ontem à noite em Mossoró. Foram vários tiros. As marcas estão na parede e no portão desta casa, na rua Gilberto Miranda, no bairro Santo Antônio. As vítimas moram na rua e não quiseram falar porque têm medo. Vizinhos contaram que ouviram os primeiros tiros por volta das 9 horas da noite. Cerca de 20 minutos depois, mais tiros, nesta outra rua, no bairro Barrocas. Um homem foi baleado. As vítimas foram socorridas e não correm risco de morrer. O delegado de plantão esteve no hospital colhendo informações. Coincidentemente, um mesmo veículo, modelo e cor, passou pelo local. Em um dos locais, simplesmente desceu e efetuou disparo contra 3 pessoas que havia no local, atingindo só uma delas. Já no outro, que realmente é bem próximo, também chegou, anunciou como sendo polícia, mas somente abriu a janela do carro e efetuou vários disparos, vindo atingir 5 pessoas. Do caso onde foram atingidas 5 pessoas, uma dessas pessoas tem já passagem pela polícia, já cumpriu pena por roubo. As vítimas foram atendidas no Hospital Tarcísio Maia, lá em Mossoró, e já receberam alta. Continua no ITEP, em Mossoró também, o corpo do engenheiro agrônomo natural de Moçambique, na África, encontrado morto ontem. Geraldo Monteiro Sivério tinha 28 anos e fazia mestrado na Universidade Federal do Semiárido. O corpo dele tem um hematoma profundo na testa e pequenas escoriações. A perícia está sendo feita hoje por um médico legista em Mossoró e deve apontar a causa da morte. Um representante da família do moçambicano chegou a Mossoró e cuida dos detalhes para a liberação do corpo. Os amigos estão programando um velório simbólico amanhã às 5h30 da tarde, lá na Capela da Ufersa.
E os criminosos não dão trégua nem num feriado como hoje, viu? Mais cedo, bandidos tentaram arrombar um caixa eletrônico na Avenida Rio Branco, uma das principais aqui do centro de Natal. Eles usaram um maçarico para abrir um dos 7 caixas da agência. E a polícia não soube informar se algum dinheiro foi levado. De janeiro para cá já são mais de 60 ataques a caixas eletrônicos no Rio Grande do Norte. E veja a seguir uma aula de história ao ar livre. No próximo bloco, a gente resgata a participação do Rio Grande do Norte na proclamação da República.